Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Então, seguindo o edital, vamos continuar aqui o texto do Pedro Reis, que é a observação de aula e avaliação do desempenho docente. Vamos para o segundo capítulo, a preparação da observação, ok? Então, pessoal, esse capítulo é bem curtinho, vou fazer na íntegra com vocês, tá bom? Então, a fase preparatória da observação envolve a negociação de regras para a realização das observações e sempre que essas tenham um caráter mais formal, a análise e discussão do plano de aula construído pelo professor, ok? Então, o estabelecimento de um calendário de observações deverá ser acompanhado da negociação entre o mentor ou supervisor e o professor, de um conjunto de regras para a sua concretização, nomeadamente no que se respeita à frequência, aos participantes, à duração, às finalidades, às dimensões a observar, ao tipo de registro, manuscrito ou gravado em vídeo, ao tipo de observação, participante ou não participante e ao tipo de feedback. Essa negociação permitirá ao professor conhecer com bastante antecedência o foco e os critérios da observação. A confidencialidade das observações deverá ser garantida entre o mentor ou o supervisor, o professor e os alunos. A calendarização deverá contemplar as datas e os horários, tanto das sessões de observação como das reuniões pós-observação, assegurando a disponibilização de feedback em tempo útil. Ok? Antes de cada observação formal, deverá ser realizada uma discussão sobre a perspectiva do professor relativamente ao ensino e à aprendizagem, aos objetivos da aula, à estratégia definida para a concretização desses objetivos, a integração dessa aula específica no currículo e na planificação mais alargada do professor, as possibilidades de diferenciação em resposta às diferentes características e ritmos dos alunos e a forma como serão obtidas evidências do grau de concretização dos objetivos previstos. Dessa forma, assegura-se que a observação se centra nas intenções reais do professor e não nas intenções assumidas pelo mentor ou supervisor. As perspectivas pessoais do professor acerca do currículo e das finalidades da educação, das potencialidades das diferentes metodologias e atividades educativas, da eficácia de determinado tipo de clima de sala de aula e das capacidades dos alunos influenciam o seu comportamento na sala de aula. Logo, a explicitação e discussão dessas perspectivas permite que o mentor ou supervisor observe os acontecimentos da aula segundo a perspectiva do professor, aumentando a possibilidade de colaboração entre os dois e o impacto do processo supervisivo. Durante a reunião prévia também se poderão negociar os focos específicos da observação a realizar e a forma como esta decorrerá. A preparação da observação. Então, uma potencialidade da reunião pré-observação que não deve ser desprezada consiste no seu eventual impacto na qualidade da aula planejada, através de perguntas dirigidas a aspectos críticos. O mentor ou supervisor pode suscitar a reflexão do professor sobre diversos aspectos, como, por exemplo, a adequação das atividades aos objetivos propostos ou as necessidades específicas dos alunos de uma turma. Antes de proceder à observação da aula, o mentor ou supervisor deve estar consciente da influência que as suas experiências pessoais ou seu percurso de formação e suas crenças relativamente ao ensino exerce no processo de observação, nomeadamente nos aspectos que valoriza e nos comentários que poderá efetuar posteriormente. Um observador eficaz deve reconhecer que as suas observações representam apenas uma versão do que se passou na sala de aula, não constituindo um retrato da realidade. Então, pessoal, a gente vai voltar e dar uma olhadinha aqui no quadro 4, para a gente observar as questões possíveis para a reunião pré-observação e respectivos objetivos. Então, as questões propostas e o objetivo correspondente. 1.
quais são os objetivos que definiu para a aula, que irá observar, o que pretende que os alunos aprendam, como conseguirá saber se os alunos aprenderam. Então, o objetivo: identificar os conhecimentos, as capacidades e as atitudes que serão trabalhados, identificar os tipos de avaliação previstos e de que forma permitem obter informações sobre os conhecimentos, as capacidades e as atitudes trabalhadas. Mas a segunda questão: como é que esta aula se relaciona com as aulas anteriores e as seguintes? Como se integra esta aula no currículo? Quais são os conhecimentos prévios dos alunos acerca deste tema? Então, com o objetivo de identificar como é que os conhecimentos, as capacidades e as atitudes a abordar se relacionam com as aprendizagens prévias e posteriores, verificar os conhecimentos do professor acerca do currículo. Que estratégia irá implementar para alcançar os objetivos propostos? Que abordagens e atitudes irá propor? Por que escolheu essas atividades? Como se articulam essas atividades? Que recursos irá utilizar? Que tipos de interação professor-aluno, aluno-aluno pretende mover nesta aula? De que maneira o pretende fazer? Então, verificar se o professor irá estimular a interação entre os alunos, gerir, mas não dominar as discussões, atribuir tempo suficiente para os alunos refletirem. Como tenciona responder às características e necessidades específicas de cada um dos alunos da turma? Existe algo em particular sobre este grupo de alunos que eu deva saber? Como irá terminar a aula? Que aspectos do ensino ou da aprendizagem dos alunos espera melhorar? Então, promover a reflexão do professor sobre dimensões do seu conhecimento profissional e da sua prática que pretende melhorar, formas de promover a superação de problemas, dificuldades de aprendizagem dos seus alunos. E por fim aqui, pessoal, que aspectos gostaria que observasse, que tipo de informação gostaria que recolhesse. Então, tem que definir focos específicos para a observação do professor a partir da identificação prévia das dimensões do seu conhecimento profissional e de sua prática que pretende melhorar. E 9, se tem alguma questão sobre o processo de observação. Então, esclarecer eventuais dúvidas relativamente ao processo de observação. Ok, pessoal? Então, esse foi o capítulo 2, bem curtinho, É sempre bom voltar aí e fazer a leitura na íntegra. E quem tiver interesse aí, a gente vai continuar fazendo a leitura e aprofundando os estudos. Um abraço e até a próxima!